Nos destaques do panorama de hoje, eu te conto que a conta de luz vai ter agora a bandeira escassez hídrica com um custo de R$ 14,20. O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de um salário mínimo de R$ 1.169 para o ano que vem. E Joe Biden faz o primeiro pronunciamento após a retirada das tropas americanas do Afeganistão e diz que a ação foi planejada. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Abra essa edição para te contar que é melhor você preparar o seu bolso, porque a conta de luz vai ficar mais cara, hein? Porque o governo federal decidiu hoje criar um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz de todo o país. E ela vai se chamar Bandeira Tarifária Escassez Hídrica e vai entrar em vigor amanhã. Então agora vai ficar assim, a cada 100 kWh consumidos, a conta vai ficar R$ 14,20 mais cara. E tudo isso foi provocado pela crise hídrica, que é a pior dos últimos 91 anos. Por isso, as termoelétricas foram acionadas para suprir a demanda. E a previsão é de que essa nova bandeira permaneça em vigor até o dia 30 de abril de 2022. E isso é uma surpresa, porque até agora o sistema de bandeira era revisto mês a mês. E essa nova bandeira representa uma alta de 49,63% em relação à bandeira vermelha patamar 2, que até então era a mais alta do sistema. A bandeira escassez hídrica vai provocar um aumento de 6,78% na tarifa média da conta de luz dos consumidores. As pessoas que fazem parte da tarifa social não vão ser afetados por essa nova bandeira. E pelo programa, deve ter um desconto nas contas de luz quem diminuir o consumo em pelo menos 10%. O bônus na tarifa deve valer até uma redução de 20%. Acima disso, não vai ter benefícios. Então, vai ter um bônus de 50 centavos a cada quilowatt-hora do volume de energia acima da meta de 10%. O desconto vai ser pago para quem economizar acima da faixa de 10%. Então, portanto, abaixo disso, não vai ter um desconto, apenas a redução normal pela queda de consumo. Então, eu vou te explicar como é que vai funcionar isso na prática. Um exemplo: se uma família consome 200 kWh de energia por mês, ela deve reduzir esse consumo para uma faixa entre 160 e 180 kWh. E com isso, essa família ganharia R$ 5,00 de bônus na conta por reduzir o consumo em 10%. Para uma economia de 20%, o desconto seria de R$ 10,00. E por ser uma adesão voluntária, o governo ainda não considera a medida uma forma de racionamento de energia. Inclusive, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, explicou por que essa medida de hoje foi tomada e voltou a dizer que não vai ter racionamento. Então, quando nós lançamos programas como esse e a tarifa, a nova bandeira escassez hídrica, é fruto de um custo mais elevado de geração de energia para que nós possamos oferecer ao consumidor. Todos os cenários que nós possuímos e os modelos computacionais que nós utilizamos, eles indicam que nós temos a oferta suficiente para a demanda do sistema. Mas essas medidas que estão sendo adotadas, elas estão surtindo o efeito que se espera? Estão surtindo o efeito que se espera. Nós estamos em condições melhores do que estávamos no início do mês de agosto. E isso mostra que as medidas estão surtindo efeito, mas ainda não nos levam a uma situação de normalidade ou mesmo conforto. Na política, hoje teve e não teve CPI da Covid no Senado.
Eu vou te explicar melhor o que eu quis dizer com isso. Porque quem iria depor na CPI hoje era a diretora executiva da empresa de logística VTC Log, Andréia Lima. E os senadores resolveram convocar ela em cima da hora hoje porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, concedeu uma liminar que permitia ao motoboy Ivanildo Gonçalves faltar ou permanecer em silêncio diante das perguntas. E o depoimento dele é considerado importante porque, segundo os senadores, o motoboy fez saques que somam mais de 4.700.000 reais a serviço dessa empresa VTC Log. Só para você entender melhor, essa companhia ela foi selecionada pelo Ministério da Saúde para cuidar da armazenagem e da distribuição de uma série de produtos como vacinas. E o que rolou hoje na CPI? Nem o motoboy e nem a diretora executiva da VTC Log compareceram na CPI. Só que os senadores tinham uma carta na manga e eu já te conto. Mas antes eu preciso dar um contexto aqui para você. Na sessão de hoje, apareceu a seguinte história. Existe a suspeita de que foram feitos pagamentos de R$47 mil em boletos ao ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias. E quem fez esses pagamentos foi a Voetur, que é a empresa que pertence à VTC Log, empresa que também é investigada pelos senadores. E o pagamento desses boletos foi identificado a partir do cruzamento da quebra dos sigilos fiscal e bancário de Roberto Dias e da Voetur. E na quebra de sigilo, os senadores identificaram que Roberto Dias não pagou nenhuma conta pessoal no ano passado. Todas elas foram pagas pela Voetur e VTC Log. E eu falei para você que os senadores tinham uma carta na manga, né? Então, na sessão de hoje, os senadores mostraram imagens que comprovam que o pagamento dos boletos foi feito, parte das vezes, pelo motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, da VTC Log. Ele que prestaria depoimento hoje na CPI, mas não foi. Começou a entender esse quebra-cabeça? Pois é. Uma das provas apresentadas pelos senadores mostra, por exemplo, que boletos nos valores de R$6.000 e de R$13.500 foram pagos no mesmo dia, hora e local da ida em que o motoboy foi à agência bancária. Para o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI, essa é mais uma prova para que o motoboy da VTC Log seja reconvocado para depor na CPI. As imagens, a data, o horário são da mesma agência bancária que ocorreu o pagamento em favor do senhor Roberto Ferreira Dias. Dos boletos. Bom, se isso não for prova suficiente para que Sua Excelência, o ministro Cássio Marques, reconsidere a sua decisão, nada mais o será. Se isso não for importante para nós ouvirmos desse motoboy aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, nada mais é. A reconvocação do motoboy Ivanildo foi aprovada, mas a data ainda não foi definida. Atenção aqui para essa informação, que ele retrata o Brasil como ele é. A chance de uma pessoa negra ser assassinada no Brasil é 2,6 vezes superior àquela de uma pessoa que não é negra. Para você ter uma dimensão, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes negros no Brasil em 2019 foi de 29,2, enquanto a da soma dos amarelos, brancos e indígenas foi de 11,2. Esses dados que eu contei para você agora fazem parte do Atlas da Violência 2021, que foi divulgado hoje e elaborado por meio de uma parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia e o Instituto Jones dos Santos Neves, que é ligado ao governo do Espírito Santo. E de acordo com a pesquisa, os negros representaram 77% das vítimas de assassinato no país em 2019. E essa prevalência é historicamente um dado frequente em estudos sobre a violência no Brasil, o que é preocupante na avaliação dos autores do estudo, porque persiste a cada nova edição do Atlas. Para a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, em entrevista à CBN, ela disse que o Brasil insiste em negar que é um país racista.
todas essas edições do Atlas e esse balanço que a gente fez hoje aqui da última década, o quanto somos um país racista que insiste em negar. Acho que é isso, acho que é reconhecer que somos racistas, reconhecer que temos muito a fazer do ponto de vista de políticas públicas, de proteção, enfrentamento à violência, de um resgate, né, da nossa civilidade, que é algo que a gente foi perdendo ao longo dos últimos anos. O recorte por gênero também aponta os negros como a maioria das vítimas assassinadas no Brasil. Em 2019, as mulheres negras representaram 66% do total de mulheres mortas no país, com uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes de 4,1, enquanto a taxa entre mulheres que não são negras foi de 2,5. O Atlas da Violência 2021 traz ainda dados relativos à quantidade de pessoas LGBTQIA+, que passaram pelo sistema de saúde. Mas por causa da insuficiência de dados, não dá para saber a motivação das violências que foram sofridas por elas. Em 2019, o Brasil registrou 5.330 casos de violência contra homossexuais e bissexuais, o que representa um aumento de 9,8% em comparação com o ano anterior, de acordo com o Atlas da Violência 2021. E ainda segundo o estudo, com 3.967 casos contabilizados ao longo de 2019, os registros de violência contra trans e travestis aumentaram 5,6% em relação a 2018. Outro ponto do estudo que eu quero destacar aqui para você é que mais de 2.000 indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019 no Brasil. E nessa década, a taxa de mortes violentas de indígenas aumentou 21,6%, saindo de 15 por 100 mil habitantes em 2019 para 18,3 em 2019, que é um movimento oposto ao que aconteceu com a taxa de assassinatos em geral no país. Essa é a primeira vez que o Atlas da Violência divulga dados sobre a violência letal contra indígenas. Só em 2019 foram registrados 113 assassinatos e 20 homicídios culposos, que, somados a outros casos de violências praticadas contra a pessoa indígena, totalizavam 277 casos em 2019. Esse foi o dobro que foi registrado em 2018. Só que o número de assassinatos em 2019 pode ser ainda maior, porque, como o Atlas explica, houve 35% de aumento de mortes violentas por causa indeterminada naquele ano. Momento de atualizar você sobre aquele mega assalto que aconteceu ontem em Araçatuba. A polícia prendeu hoje um suspeito de planejar o ataque na cidade. O homem seria um integrante do setor de inteligência da quadrilha e não teria ido até a cidade participar de fato do assalto. Outros 2 suspeitos já tinham sido presos logo após o crime. Um morreu em confronto com a polícia e o outro foi baleado e segue internado na Santa Casa da cidade. Hoje, Araçatuba seguiu com as aulas suspensas, com parte do comércio fechado e com o transporte público operando com restrições, especialmente na região central, porque é onde os agentes do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, trabalham para identificar e desativar as bombas que foram espalhadas pelos criminosos. Há cerca de 40 artefatos que foram distribuídos pelo município, além de um caminhão que estava cheio de bombas. Mas parte desses explosivos já foi desativada. Na economia, o governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de um salário mínimo de R$ 1.169 para o ano que vem. Esse valor consta no projeto do orçamento que foi divulgado hoje pelo Ministério da Economia. O valor é R$ 69 maior que o salário mínimo atual, que é de R$ 1.100, e representa uma alta pouco maior que 6,2%, que é a previsão do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E com isso, não está previsto um aumento real que é acima da inflação.
Só para você ter uma noção, a proposta anterior, que foi divulgada em abril, era de um aumento para 1.147 em 2022. Mas a inflação que está sendo registrada nos últimos meses foi maior que a esperada, e a Constituição Federal impede que o governo reponha menos que a inflação do período para o salário mínimo. E esse projeto do Orçamento 2022 que foi enviado pelo governo hoje ao Congresso Nacional também tem duas diferenças significativas em relação às expectativas da equipe econômica para o próximo ano. O texto prevê o pagamento integral de quase 90 bilhões em precatórios e não define um reajuste para o Bolsa Família. O governo federal também propôs um fundo eleitoral de 2 bilhões e 128 milhões para as eleições do ano que vem. O valor do fundo representa uma alta de 6,4% em relação ao fundo das eleições de 2020, que era de 2 bilhões de reais. Eu lembro aqui para você que o Congresso Nacional tinha incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias o valor de 5,7 bilhões de reais do fundão eleitoral, mas esse trecho foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse dinheiro aí de 2 bilhões de reais vai ser usado para bancar as campanhas políticas no ano que vem. Aproveitando que eu estou falando de precatórios, os presidentes do Conselho Nacional de Justiça, da Câmara e do Senado Federal se reuniram hoje para tratar mais uma vez sobre esse assunto. O que foi discutido foi a possibilidade do Conselho Nacional de Justiça emitir uma resolução que daria uma solução paliativa ao pagamento das dívidas da União que são reconhecidas pela Justiça, ou seja, os precatórios. O CNJ entrou nessa discussão porque não há um apoio no Congresso Nacional para aprovar uma PEC que prevê o parcelamento desses precatórios, que é visto por muitos como um calote. Hoje, as dívidas da União, que são reconhecidas pela Justiça, chegam a quase 90 bilhões de reais. E a proposta em estudo pelo CNJ usaria como base o valor dos precatórios em 2016, quando foi implementado o teto de gastos. Assim, o valor que vai ser pago pelo governo no ano que vem cairia dos atuais 89 para 40 bilhões de reais. E o restante seria quitado nos próximos anos. E essa ideia aí que eu contei para você, ela é bem vista pelos presidentes da Câmara e do Senado. E o presidente do CNJ, o ministro Luiz Fux, também admitiu que o governo gosta dessa ideia. Mas ele lembrou que essa conversa ainda é muito embrionária. Ela foi exatamente uma reunião com os presidentes do Senado e da Câmara, no afã de o Conselho Nacional de Justiça fazer uma mediação nessa questão tão tormentosa como vai ser a questão dos precatórios. Uma conversa ainda preliminar, ainda muito embrionária. Tudo quanto nós fizemos foi colocar o CNJ como partícipe dessa questão nacional. Vou te explicar melhor o que está rolando nos bastidores. O CNJ, ele só atua se ele for provocado, no caso, pelo Legislativo. E Fux tem dito que precisa conversar com os ministros do STF para garantir uma eventual resolução que não seja questionada lá na frente. E o governo diz que sem essa solução para pagar os precatórios, não vai ter espaço para o novo programa social, o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,80% aos 118.781 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em baixa de 0,37%, cotado a R$ 5,169. Já o euro fechou o dia com uma desvalorização de 0,28%, cotado a R$ 6,103. No cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez hoje o seu primeiro pronunciamento após a retirada das tropas militares do Afeganistão, que terminou na última madrugada. Ele iniciou o discurso destacando que 120 mil pessoas foram retiradas do país em segurança. E isso é mais do que o dobro das estimativas dos especialistas. E que esse número representa 90% dos que estavam no país e desejavam sair.
A inteligência americana acredita que ainda haja entre 100 e 200 americanos no Afeganistão que não conseguiram sair da missão de retirada. Mas Biden disse que eles não vão ser abandonados e que o país vai fazer todo o possível para retirar todos em segurança e garantir, junto com outros países, que o Talibã cumpra o compromisso feito publicamente de dar trânsito livre a cidadãos estrangeiros e afegãos que colaboraram com os americanos durante todo o tempo de permanência no país. No discurso, Joe Biden admitiu que a retirada das tropas, que acelerou a retomada de poder pelo Talibã, foi baseada na expectativa incorreta de que os extremistas levariam muito mais tempo para avançar. E ele disse que assume a responsabilidade por essa decisão, mas que acredita que foi a decisão correta. Além disso, ele falou que a operação foi planejada, já que desde março o governo estava em contato com os americanos no país para oferecer ajuda de saída. Mas ele também passou parte da responsabilidade ao seu antecessor, Donald Trump, dizendo que ele fez um acordo no ano passado de retirada das tropas com um prazo ainda menor, em maio. Joe Biden também lembrou que o início da ocupação no Afeganistão se deu para prevenir ataques terroristas como o de 11 de setembro, já que Osama Bin Laden e a Al-Qaeda estavam baseados no país e o objetivo não era lutar contra o Talibã e por isso ele defendeu a saída das tropas americanas do país. Ele disse também que esse era um momento da maior guerra da história americana, que durou 20 anos, acabar, justamente para não iniciar uma terceira década de conflitos. O presidente também disse que a estratégia de defesa do país deve focar em ameaças de 2021 e não de 2001, como a concorrência com a China e a Rússia, cyberataques e o terrorismo nos outros países. Nas Paralimpíadas, o Brasil ultrapassou a marca de 100 ouros na história. Nessa terça-feira, com o ouro de Yeltsin Jaques no atletismo e um de Carol Santiago na natação, o país chegou a 101 medalhas douradas na história. Dessas conquistas, 14 foram em Tóquio, igualando a marca da Rio 2016. O Brasil ainda conquistou mais 3 medalhas na natação, 2 pratas e 1 bronze, e 2 no atletismo, que foi 1 prata e 1 bronze. E esses resultados mantiveram o país na 6ª posição no quadro de medalhas. E a terça-feira ainda marcou a classificação do Brasil para as semifinais de 3 esportes coletivos. A seleção de futebol de 5 goleou a França no encerramento da fase de grupos. E os brasileiros bateram a Turquia nas quartas de final do Goalball. E o Brasil perdeu da Alemanha no vôlei sentado, mas superou o adversário no segundo critério de desempate para ficar com a 2ª posição do grupo B do torneio masculino. Antes de encerrar o panorama de hoje, eu preciso te contar uma história para a gente dar boas risadas aqui por causa da cara de pau de algumas pessoas. Vou explicar. Seguinte, o Detran de São Paulo divulgou um levantamento que mostra quais são as justificativas mais usadas pelos motoristas para tentar escapar do teste do bafômetro e das autuações por dirigir sob efeito de álcool. E eu vou contar aqui para você quais são essas justificativas mais curiosas. Um ser humano apontou o término do noivado como justificativa. Nesse caso, o motorista disse para o policial que bebeu para afogar as mágoas. Outro motivo apresentado em um recurso foi o fato de um outro ser humano ter tomado uma mistura caseira feita com mel, vinho do Porto e gema de ovo para melhorar os sintomas da gripe. Outro motorista alegou que estava com os olhos vermelhos quando ele foi parado na Blitz, porque São Paulo é uma cidade muito poluída. Também teve o caso de uma pessoa que não quis soprar o bafômetro para não perder uma prótese dentária. Ele disse que não queria passar constrangimento, já que tinha muita gente no local.
Tem um outro caso que uma pessoa disse que a mangueira de combustível do carro estava entupindo o carburador e por isso ele teve que fazer uma sucção na mangueira e acidentalmente acabou engolindo álcool. Outra pessoa disse que depois de beber 2 taças de vinho, ele ficou com vontade de ouvir os CDs dele que estavam no carro estacionado em frente à casa dele. Só que ele acabou dormindo e foi surpreendido com a abordagem da polícia militar. Também tem o caso de ingestões de enxaguante bucal e de bombons de licor. Essas são justificativas clássicas que foram registradas nos recursos que foram apresentados para tentar escapar dessas autuações. E aí, o que você achou dessas desculpinhas? Vale lembrar que, por acaso, se você tiver afim de beber, é melhor não dirigir, né? Porque pelo Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sobre a influência de álcool ou se recusar ao teste do bafômetro são consideradas infrações gravíssimas que podem levar à suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de multa no valor de R$ 2.934,70. Cachaça não é água não, mulher toma decisão. Ao som de Amor ou Litrão, que tem tudo a ver com essa última notícia que eu contei pra você, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Mas amanhã tem mais. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.